A nossa saudação a todos vocês que nos assistem, estimadas irmãs, estimados irmãos, para mais um momento de pregação da Palavra de Deus. Nós queremos de coração aberto nos aproximar da graça de Deus, do seu trono, ouvir o que Ele nos tem a dizer. A humanidade toda ela sofre de uma inquietação, de uma angústia muito grande. A angústia e inquietação na qual nós vivemos tem a sua raiz mais profunda no coração. E uma vez um jovem rico, líder de uma sinagoga dos judeus, muito angustiado, chegou para Jesus com a seguinte questão: o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta muito importante, talvez a mais importante. Por outro lado, essa pergunta, ela é mal feita, uma vez que eu não posso fazer nada por mim mesmo para merecer o favor de Deus. Deus nos é favorável em Cristo Jesus. E é sobre esse amor de Deus que nós também vamos falar na nossa pregação, na nossa mensagem de hoje. Como nós não somos aceitos por Deus, como nós somos aceitos por Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, santifique, abençoe em mais este momento. Fiquem conosco.
Diz a palavra de Deus que por natureza todos nós somos pecadores e que todos os dias transgredimos os santos mandamentos de Deus. Isso ofende a Deus. A justiça de Deus fica ofendida. E nós precisamos abrir nosso coração, precisamos ser sinceros, honestos, precisamos nos arrepender. Eu convido a vocês agora a nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Ó Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. A todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados, que creem em Jesus Cristo e que têm o propósito de corrigirem a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu lhes afirmo que todos os seus pecados estão perdoados. E o faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo 90, versículo 12 a 17. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Amós, capítulo 5, versículos 6 e 7 e versículo 10 a 15. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar este fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. Versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm o juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, o que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparam da destruição.
Leitura de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 19. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem. É o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. O Evangelho está registrado em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá,
venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, e admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é a realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, convido a todos agora para refletirmos na palavra de Deus, no Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Eu proponho o tema: como posso ser salvo? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer. Como posso ser salvo? Já adiantando que dentro de nós não há força própria para tanto. Ansiedade, depressão, angústia, estresse, falta de paz,
há uma inquietação geral na humanidade. Parece que o ser humano está cada vez mais inquieto. Essa inquietude, inclusive, afeta as nossas mentes. Com o advento da tecnologia, há quem diga que o QI, a inteligência das pessoas, está até diminuindo. É que nós somos bombardeados por milhares de informações todos os dias e a nossa pobre mente entra em parafuso, não consegue trabalhar tudo isso direito. Não é que o ser humano está ficando mais ignorante, menos inteligente, não é isso. É que ele não consegue mais captar tantas coisas. E, paralelamente, há quem diga que a inteligência artificial da tecnologia está como que gradativamente substituindo o ser humano. Ainda há poucos dias atrás, falou-se de um robô pré-programado, obviamente, que de repente exprimiu uma certa vontade própria. Ele teria mexido um braço sem ter recebido comando para tal. Tem pessoas que acham que essa inteligência artificial vai acabar dominando o próprio ser humano. Na verdade, essa inquietude é a ponta de um iceberg do coração humano, porque, por natureza, o coração humano é inquieto. Há uma falta de paz, uma angústia no ser humano, no seu coração, uma vez que ele já está afastado de Deus desde o seu nascimento. Essa inquietação, essa falta de paz, ela atinge toda a humanidade. Essa falta de paz, essa inquietação atingiu também o jovem Martinho Lutero, que por causa dessa inquietude, tentando achar como agradar a Deus, e a igreja de então prescrevia o caminho eclesiástico, ele deixou os estudos de direito que ele estava fazendo para ingressar num convento, num mosteiro, enfim, para estudar a palavra de Deus. Então, a partir disso, com o tempo, ele conheceu a graça de Deus e assim surgiu a reforma, que nós lembramos neste mês de outubro. No dia 31 de outubro, vamos comemorar 504 anos da reforma da Igreja Cristã, da reforma luterana. Essa inquietude estava também num jovem, num moço citado no Evangelho de hoje. Era um moço muito rico, mas de uma grande inteligência, nós podemos concluir, porque ele era um dos líderes de uma sinagoga. Sinagoga é a casa de cultos, de adoração e de ensino dos judeus. Pois esse moço, em sua inquietude, ele veio correndo esbaforido a Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna?" Esse moço apresenta uma questão muito importante. Realmente essa inquietude dele é real, ele não sente paz. É a pergunta mais importante, mas quem sabe essa pergunta é mal feita. Ela é mal feita no sentido de que nós não podemos fazer nada de bom por conta própria para entrarmos na vida eterna. Ele pergunta no sentido de que ele deva fazer algo. Interessante a resposta de Jesus. Jesus não responde diretamente à pergunta, mas pega a palavra inicial como um gancho para conduzir este moço ao entendimento correto da vontade de Deus e aproximá-lo de Deus. Jesus começa dizendo assim: "Por que me chamas de bom? Me chamaste de bom mestre?" Jesus não está negando o título, ele aceita esse título, mas acrescenta: "Bom só existe um." Ora, bom só existe um, e esse único bom, realmente com letra maiúscula, é o próprio Deus.
Então a equação é a seguinte: Deus é bom, Jesus é bom, logo Jesus é Deus. É isso que Jesus está querendo dizer para ele. Ele se apresenta como o Filho de Deus e também verdadeiro Deus. Ele assumiu a natureza humana, mas ele é o verdadeiro e eterno Deus. Posto isso, inicialmente, ele aceita esse título de bom mestre, ele é Deus. Aí Jesus continua a conversa, conduzindo esse moço. Ele pergunta para ele se ele conhece os mandamentos. Quais? E Jesus aleatoriamente vai citando do 4º até o 10º mandamento, mas não nessa ordem. Ele cita a chamada segunda tábua da lei, aqueles mandamentos que falam contra o adultério, contra matar, contra roubar, contra dar falso testemunho, contra defraudar alguém ou cobiçar, e também que ordenam obedecer aos pais, aos superiores. Esses mandamentos da segunda tábua da lei, eles são mais visíveis, porque os 3 primeiros falam do relacionamento direto com Deus, mas o cumprimento ou não desses seria mais visível, seria mais fácil reconhecer se a gente os cumpre ou não. E esse moço responde: tudo isso eu tenho cumprido desde a minha infância. Mentira, porque no coração, no seu íntimo, ele não os cumpria, como nós vamos ver mais adiante. Em Eclesiastes, no Antigo Testamento, em Eclesiastes 7:20 está escrito: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse moço, ele diz que ele cumpre todos os mandamentos. Ele os cumpre exteriormente, aparentemente, farisaicamente. Os fariseus eram especialistas em se mostrarem como pessoas boas. Hoje também é assim. Querem um exemplo? Cada vez que a gente julga alguém, que a gente condena alguém, a gente está se colocando como uma pessoa boa, que cumpre os mandamentos, e como se a outra pessoa não os cumprisse. Esse julgamento, ele é péssimo, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Diz a palavra de Deus em Mateus 15, 19 e 20, que é do coração do ser humano, no seu mais profundo ser. Do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Toda a maldade procede do coração. Logo, é lá que ela tem que ser tratada, ela tem que ser arrancada do coração. Mas Jesus continua levando esse moço na conversa, já que ele se acha bom também, ele acha que cumpre os mandamentos, e mesmo assim ele sente uma inquietude. Parece contraditório, né? Ele pergunta: o que mais então eu devo fazer para entrar na vida eterna? Então Jesus lhe diz assim: ah é? Você cumpre os mandamentos? Então só uma coisa te falta. E agora Jesus vem com um tratamento de choque para cima dele. Jesus é radical, profundamente radical. Jesus diz, já que ele sabia que ele era muito rico: vai, vende tudo o que tens, dá todo o dinheiro aos pobres, depois vem e me siga. Diante dessa palavra radical de Jesus, que na verdade ele está querendo que o moço reconheça que ele é pecador, porque ele estava muito agarrado, a cobiça, estava muito agarrado aos bens materiais. Qual é a reação do moço? Ele fechou a cara, ficou bravo, ficou triste, virou as costas e foi embora. Ele rodou nesse teste porque Jesus estava provando ele, tentando chamá-lo ao arrependimento, ao reconhecimento de que ele era pecador. E logo depois, com certeza, Jesus se apresentaria como aquele que dá o perdão dos pecados. Jesus apresentaria a ele toda a graça, a misericórdia, todo o amor de Deus.
Porque o texto diz também que Jesus o questiona olhando para ele com amor. A palavra amor é aquela palavra usada no Novo Testamento para falar do amor mais profundo, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor pela humanidade. Mas o moço, como ele se retirou, perdeu a grande chance, pelo menos nesse momento. Nós não sabemos o que aconteceu no futuro. Ele perdeu a grande chance de ouvir falar do amor de Deus, do perdão e da misericórdia de Deus. Ainda hoje, o ser humano, por natureza, ele se acha bom, né? E mesmo quando alguém é acusado de mal, alguém já disse que depois de morto todo mundo é bom, todo mundo fala bem de uma pessoa no dia da sua morte. Mas diante de Deus, por natureza, realmente ninguém é bom. Voltando então a essa inquietude e a pergunta inicial, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu não posso fazer nada. E aliás, uma herança, ela é de graça. Eu não posso fazer nada nem para entrar no céu e nem para herdar alguém. Como é que eu vou pagar pela herança? A herança é o prêmio. E o entrar na vida eterna, para os homens é impossível. Mas em João 6, 29, ali diz que para entrar na vida eterna, nós temos que crer naquele que Deus enviou. Nós temos que reagir corretamente, arrependidos diante do convite da palavra de Deus de Amós 5:6, que diz: voltem para o Senhor e vivam. Então, voltar-se em arrependimento. Nós temos que aceitar a graça, o perdão que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Então, crer nesse Cristo, nos seus méritos, é isto que nos dá perdão dos pecados, vida com Deus e eterna salvação. As nossas obras serão recompensadas no céu, isso sim, mas não é por causa das boas obras que nós merecemos entrar no céu. Nós entramos no céu unicamente pela fé em Cristo Jesus. Que o Santo Espírito de Deus nos dê sempre correto entendimento, faça com que nós nos arrependamos verdadeiramente de nossos pecados, creiamos em Jesus Cristo e assim recebamos a vida eterna. Amém. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Convido a vocês agora a elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração. Ó Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós,
e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-te pela esperança da glória e pelo teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que nos deste. Suplicamos-te que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração te sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e finalmente ser recebidos no teu reino eterno, por tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a tua graça, para que sempre andem no teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos-te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar, socorras a todos que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaças as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e por tua graça liberta-os de toda aflição. Abençoa assim todos os doentes, os enlutados, todos os que sofrem. E nesta semana em que nós lembramos, no dia 12, lembraremos o Dia das Crianças, te pedimos, Senhor, em favor de nossos filhos e de todas as crianças, para que elas tenham oportunidade de serem abraçadas por Jesus, para tanto faça com que pais e líderes religiosos as apresentem a Jesus. Ó misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, foi um prazer ter estado com vocês e eu desejo de todo o coração que Deus continue abençoando vocês em toda a jornada e que a graça de Deus continue com vocês. Fiquem sempre em Cristo Jesus. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém.